Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 10 de abril de 2025, é quinta-feira, e todas as quintas são dias regidas por Júpiter, que é Zeus na mitologia. No céu de agora, Júpiter está no signo de Gêmeos, que é um signo mental, um signo mutável, regido por Mercúrio. Então, a gente tende a buscar essa expansão através da mente, através da ciência, através da razão, através dos conhecimentos, dos aprendizados. No sentido negativo, muitas vezes esse Júpiter está trazendo um certo exagero, uma dispersão mental, tanto que ontem a Lua ela fez uma quadratura, que é um aspecto desafiador com Júpiter. Então, a Lua falando sobre o nosso humor, clima, ritmo do dia, pode ter trazido alguns conflitos internos ou externos, alguns exageros também, alguns excessos. Como a Lua está no signo de Virgem, ela segue no signo de Virgem até hoje à noite. O signo de Virgem é um signo de terra, mutável, dentre as partes do corpo, ele vai reger o intestino, o ventre. Então, às vezes, essas partes, elas podem se sensibilizar durante esse trânsito, principalmente porque a Lua está quase cheia e também por conta dessa quadratura, tá? Então, me contem aí como que vocês têm lidado com a sua digestão, se você tem buscado melhorar de alguma forma a sua digestão, se você tem percebido essa sensibilidade nessas áreas, tá? Então, Júpiter, ele é o nosso grande benéfico, ele tem o seu júbilo na casa 11, que é a casa onde ele fica mais feliz para realizar as suas expansões. A casa 11 é a casa dos grupos, dos apoios, das redes, dos networkings, fala dos nossos padrinhos. Antigamente é conhecida como a Casa dos Bons Espíritos, então ele se sente muito confortável ali para receber e tanto para fazer as suas bênçãos, né? Fazer suas caridades por ali. Para a gente alimentar Júpiter no nosso mapa, a gente pode pensar nesses atos de caridade, de generosidade, também de estudos filosóficos, religiosos, estudos mais estruturados, também esse contato com templos, tá? Com esses locais onde tem essa conexão com ritos, né? Com rituais religiosos. Que mais? A gente também pode pensar em presentear as pessoas, né? Que também entra nesses atos de generosidade. Presentear as pessoas, fazer banquetes também é bem coisa de Júpiter, né? Dentre as cores, Júpiter está associado à cor roxa. A gente pode associar a ametista, então, como a pedra, um cristal também associado a Júpiter. Algumas ervas que a gente pode associar, manjericão, sálvia. Então, eu já mencionei para vocês que eu estou fazendo uma formação de magia astrológica e o Simão ele indica, então, na primeira hora do dia, hoje começou 6h30, a primeira hora do dia, né? A primeira hora do dia é sempre regida pelo planeta regente do dia e, e é um momento favorável, então, para a gente se conectar com a energia do planeta. Então, hoje eu acendi uma vela roxa, eu falei o mito, né? Falei o mito, perdão. É, declarei o hino órfico a Zeus, a Júpiter, então, para estabelecer essa conexão. Então, às vezes, ter um incenso ali de manjericão, ou até se alimentar, colocar manjericão na comida, morango também é uma comida associada a Júpiter. Então, a gente vai se conectando e de forma intencional, né? Então, quanto é importante também a gente colocar a nossa intenção para se conectar, né? Dessa forma mais devocional mesmo. Ontem até me perguntaram se no sábado, que a gente vai ter a lua cheia em Libra, vai ser regida pela Vênus, se seria um bom dia para rituais venusianos, e a partir da magia astrológica, rituais assim de manifestação, não. Por quê? Porque a, a lua cheia ela intensifica tudo. E a Vênus, quando, isso eu já mencionei várias vezes, quando um planeta ele está para retrogradar, ou ele está para sair desse movimento retrógrado, ele estaciona, ele para, ele pausa. Eu acho que eu até mencionei isso quando o Mercúrio, esses dias aí, ele saiu da retrogradação, o quanto as coisas, por exemplo, você pede uma encomenda e ela fica parada lá na logística. Então, nesse dia, tem essa pausa também nos assuntos de Vênus, né? De amor, beleza, artes. Então, pela magia astrológica, não. Mas às vezes você se conecta com outras egrégoras, né? Mas a partir dessa lógica, não, tá? Que mais?
Então, vamos para o primeiro aspecto do dia. Cadê aqui? 11h39. A Lua em Virgem vai fazer uma oposição com a Vênus retrógrada em Peixes, que eu acabei de falar sobre ela. Então, esse é o último contato da Lua com a Vênus, o último aspecto. Então, esse último momento da gente olhar para essas questões amorosas, para essa questão dos nossos desejos, às vezes perceber se a gente tem idealizado muito esse campo das relações, se a gente não tem olhado para ele de uma forma mais prática, para os nossos desejos. Então, eu coloquei no horóscopo que eu postei no canal de transmissão, que o passado ele pode retornar ao corpo agora dessa forma mais analítica, então que precisa e se nutre desses atos práticos. Então, não só gestos românticos, promessas ou idealizações, que muitas vezes são assuntos ali da Vênus exaltada em peixe, mas buscar mesmo, tá? De forma prática, o que que eu estou fazendo pelos meus desejos? De forma prática, o que esse relacionamento está me proporcionando? Ele está me nutrindo? Tá? Então, pensar nessas questões mais materiais, tá? Meio-dia e 36. Então, lembrando que a oposição é um aspecto de Saturno, então traz muito essa consciência dos limites, tá? Esses momentos de introspecção. Inclusive, hoje o dia está cheio de oposição, tá? Então, a Lua em Virgem vai fazer essa oposição com a Vênus, depois com Saturno e depois com Mercúrio. Bom, meio-dia e 36, a Lua em Virgem vai fazer um trígono com Urano em Touro, então os aspectos benéficos, harmônicos com Urano, são sempre, ajudam a gente a olhar para outras perspectivas, ter outras ideias, se abrir para novidades, né, para novas formas de experienciar. Então, pensando que a Lua fala sobre emoções, comportamento, Touro vai falar sobre prazer, sobre essa consciência corporal, essas sensações físicas, então buscar esse novo através das emoções, através das sensações físicas. 13h26, a Lua em Virgem vai fazer uma oposição com Saturno em Peixes, e esse pode ser um momento em que a gente percebe muito as nossas faltas, as nossas carências, então percebe o que que a gente precisa se dedicar no nosso dia a dia, ritualizar o nosso dia a dia. Então, um bom momento para a gente enxergar os nossos limites e cuidar para não se paralisar pelo excesso de autocrítica, de perfeccionismo, né? Mas buscar o que que eu posso fazer diante disso, pensando num futuro a longo prazo, tá? Porque Saturno nunca vai falar da gente resolver as coisas num dia. 16 e 19, a Lua em Virgem, ela vai fazer um sextil com Marte em Câncer, então a gente pode sentir uma energia, assim, mais forte de ação, de impulso, só que Marte, que é esse deus da guerra, ele tá em Câncer, que é um signo lunar. Então, a gente se volta mais para essa ação que envolve um autocuidado, uma sensação de nutrição, de proteção. Então, para cultivar tudo que é prático, que é terreno, já que a Lua está no signo de Virgem, tá? Então, buscar essa percepção ali das suas necessidades nesse mínimo, nesses detalhes, né? Às vezes, perceber o que você pode organizar em si mesma, aprimorar em si mesma. E aí, 16h49, o último aspecto da Lua em Virgem vai ser em oposição com Mercúrio em Peixes. Então, Virgem é um signo regido por Mercúrio. Mercúrio está nesse signo que é contrário, então, às características comuns, vamos dizer assim, de Peixes, porque ele fica muito amplo, ele fica muito sensível, muito aberto ao todo. E Mercúrio vai falar de ordem, né? Vai falar de método, de prática. E Peixes, então, traz esse infinito para a mente, traz muitas sensações, sentimentos. Então, muitas vezes pode ser difícil de entender tudo, de racionalizar tudo. Tanto que Mercúrio em Peixes vai facilitar muito mais questões espirituais, emocionais, simbólicas. Então, eu coloquei no horóscopo que pode ser legal para a gente enxergar outras possibilidades de comunicação, de organização. Facilita mais essa questão de silenciar, meditar, intuir. Então, se conectar com o que é simbólico, com o que é sensível e espiritual para nós, tá? Sempre depende também de onde você tem esses signos no seu mapa, então dá uma olhadinha ali para aprofundar, tá? Eu acho que até ainda tá nos stories que eu postei os temas para cada uma das luas, mas também no episódio da Lua em Virgem para todos os signos ascendentes eu também falo dos temas, tá? Se você ainda não entende muito das casas. Então, 22h12, a Lua vai sair do signo de Virgem,
que é regido por Mercúrio, e vai ingressar no signo de Libra, que é regido por Vênus, que é onde ela vai cheiar, onde vai ser o signo da, da lua cheia. E toda lua cheia, ela sempre vai acontecer no signo oposto ao Sol. Então, como o Sol está em Áries, o signo que se opõe a Áries é Libra, que é esse signo da balança, que é esse signo, né, que está pesando as coisas. Então, eu coloquei no horóscopo que valores, que medidas têm te guiado. Perceber se você tem se nutrido de harmonia, de beleza, de prazer, de relações que são temas librianos. Olha aonde você tem o signo de Libra no seu mapa para perceber suas necessidades ali. Tá? Lembrando, então, que essa lua em Libra está sendo regida por essa Vênus em Peixes, que está diminuindo a velocidade para poder fazer essa troca de movimento, tá? Então, eu sempre trago essa questão que, quando o planeta está retrógrado, é como um carro dando ré, e daí, para ele ir para frente, ele precisa estacionar para poder seguir em frente, e daí ele ainda vai adquirindo força. Isso é uma coisa que eu também trouxe, acho que na segunda, que quando um planeta está retrógrado, é como se ele tivesse enfraquecido, é como se ele tivesse doente, é como se ele estivesse saindo do hospital. Então, ele ainda vai ganhando forças depois que ele sai da retrogradação, sem contar que tem esse período de sombra, que é como se ele estivesse passando por todos, ele está passando, né, por todos os graus que ele retrogradou, que ele andou para trás. Então, ele está passando novamente. Então, às vezes por exemplo, eu tô tirando aqui todas as roupas, as joias aqui do meu guarda-roupa para arrumar. E agora, quando Mercúrio ou quando Vênus, né, volta ao movimento direto, eu tô reorganizando, sabe? Eu já olhei tudo, já refleti sobre elas e agora eu vou movimentar mesmo, tá? A gente pode pensar nessa associação. E 23 e 3, então a Lua em Libra vai fazer uma oposição com Netuno em Áries. Então, lembrando que a oposição ela vai falar sobre perceber os seus limites. Então, como Netuno fala sobre o nosso inconsciente emocional coletivo, é perceber se você não está se dissipando o seu eu no sofrimento do todo ou no sofrimento de alguém, se você está se deixando assim dispersar, né, em procrastinação, autossabotagem, às vezes está indo para um escapismo, tá? Só que esse contato, ele pode favorecer, né? Esse contato com o todo, pode favorecer meditação, sonhos, questões artísticas, tá? Então, se você estiver acordado, porque às vezes na lua cheia é difícil dormir, porque a lua está completamente cheia, completamente visível, a gente fica muito intensa. Então, às vezes, estou refletindo sobre as minhas relações, sobre os meus valores, sobre a minha estética. Então, às vezes, fazer alguma prática de meditação para acalmar a mente, né? Pensando que Libra é um signo mental, então pode facilitar, tá bom? Então, é isso para o dia de hoje, gente. Eu vou tirar, deixa eu ver qual tarô que eu vou tirar hoje. Eu vou tirar o Oráculo das Deusas, uma deusa para guiar o dia de hoje. E saiu a Senhora das Feras, que é do relacionamento. Bem um tema de Libra. A gente relaciona muito com o signo de Libra. Eu vou ler aqui o poema para vocês. Relacionamento. O que eu quero é união de um jeito agradável e apropriado. Começo a dança com o outro, sabendo que ela me levará a todos os lugares que temo, a alguns lugares que amo, a muitos lugares que precisam de cura. Ouço com o coração e comunico-me de um lugar de autoconhecimento. Conscientemente me entrego e sei como me resgatar. Vejo-me refletida tão perfeitamente no outro que inicio minha jornada mais importante para buscar e exigir mais de que eu sou. Nossa, faz muito sentido, porque Vênus em Peixes às vezes tem essa questão de se entregar demais, de projetar demais, de se perder e não saber voltar, né? Vou ler mais um trechinho aqui sobre, então, para a gente se aprofundar. A Senhora das Feras caminha lenta e serenamente para dentro da sua vida, para dizer que é hora de você concentrar-se em relacionamentos que apoiem e alimentem. Com um filho em gestação, com um animal na sua vida, um amante, família, amigos, colegas de trabalho, relacionar-se com os outros possibilitará que você veja os aspectos de si mesma que normalmente não vê. Os relacionamentos são o espelho no qual você pode ver realmente quem é.
A totalidade é alimentada quando você enxerga quem de fato é, aceita o que vê e tenta curar o que precisa ser curado. Então, também pode ser um momento, né? Outro trechinho aqui, que é um texto bem grande. Pode ser um momento de juntar suas forças, lamber as feridas e ir adiante. A Senhora das Feras diz que a dança do relacionamento é um método rápido para evoluir a consciência e o poder pessoal. Ela é alegre, dolorosa, frustrante, animadora, aniquilante e vale completamente a pena. Então, algumas reflexões para o dia de hoje, provavelmente também para essa lua cheia. Então, comentem aqui qual é o ascendente de vocês. Vou ver se eu faço também um episódio falando sobre os temas dessa lua cheia para todos os signos ascendentes. Então, se vocês quiserem fazer leituras de tarô, de astrologia, tem mais informações no Instagram, nos destaques escrito atendimentos. Se vocês quiserem fazer parte do grupo de meditações tântricas para mulheres, só me enviar um direct que eu mando as informações, que tem práticas todos os dias, cerca de 15 minutos cada prática. E o que mais? E hoje tem envio do meu livro também, tem o link ali na bio do Instagram. E é isso, então amanhã a gente se fala para se aprofundar mais nessa lua.